Olá a todos, bom dia! Feliz e alegre domingo a todos os nossos amigos internautas, ao nosso pequeno grupo de colaboradores e trabalhadores, em que aqui estamos todo domingo, só esclarecendo, nós ainda não estamos na modalidade de palestras presenciais. Infelizmente, esse momento não nos permite. Mas nós sempre temos um pequeno grupo de trabalhadores que aqui se apresenta no domingo, passadamente, com máscaras. Eu apenas tirei, porque nesse momento estou distante de todos, então nós estamos num ambiente seguro. Sobretudo, um ambiente preparado para nos acolher, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que em momentos como esse nos fortaleçamos na nossa fé, revitalizando as nossas forças físicas, as nossas barreiras imunológicas, sempre com alegria, com bom ânimo, com otimismo. E hoje, mais uma vez, nós temos muitos a quem agradecer. Aos nossos técnicos, Josias, o Carlão, aos nossos amigos aqui presentes, e dizer da saudade que nós temos. Quem não está com saudade nesse momento? Dos nossos encontros tradicionais, os trabalhadores da casa, praticamente um ano nós estamos aí ausentes, distantes fisicamente, mas através da rede maravilhosa de informações compartilhadas, a internet, nós podemos nos aproximar os corações e levar essa mensagem tradicional de todos os domingos. Hoje contando com o carinho, com a presença da nossa querida amiga Dalva Silva Souza, querida amiga, e diga-se de passagem, a nossa eterna presidente da Federação Espírita. Eu brinco com a Dalva é uma trabalhadora fantástica, escritora, poetisa também, ela fala que não, mas é poetisa também, declama uns belos poemas, trabalhadora e que sempre está dando já há décadas a contribuição no trabalho federativo aqui no Espírito Santo e no Brasil. Quem já nunca ouviu falar e não conhece essa figura emblemática, né? Nossa querida amiga Dalva, que está aqui conosco, nós agradecemos. Antes, nós só vamos... Hoje, olha quem vai fazer, Dalva. A leitura preparatória é uma pessoa que você conhece muito também, Dalva. É o nosso querido amigo Silvio, que aqui está conosco. Silvio Alcântara. Olá, bom dia a todos. É um prazer revê-la, Dalva, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Eu vou ler a mensagem 133, da página 158 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável, e passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção e liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. É com você, Virgílio. Tá certo, obrigado. Pode ficar. Esse é o nosso querido Silvio, trabalhador da casa, essa figura adorável, que nós agradecemos a colaboração. Portanto, mais uma vez, a Jesus, nosso mestre, aos bons amigos espirituais, que essa manhã seja proveitosa, que possa nos envolver, nos inspirar nas tuas lições, para que, especialmente nos momentos de crise, de dificuldades, em especial este em qual toda a humanidade está se debatendo,
possamos ter a mente clara, o coração pacificado, para fazermos as escolhas mais felizes, sob a bênção e proteção de Jesus, nosso Mestre, e toda a comunidade crística que nos abraça nesse belo planeta azul. Mais uma vez, obrigado a todos que nos facilitam e nos permitem aqui estarmos juntos nessa adorável manhã de domingo. Assim seja. Portanto, mais uma vez, Dalva, querida amiga, muito obrigado. Um grande abraço, um beijo para você. A Dalva, nós já falamos, ele já por várias ocasiões, esteve como presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E vai nos trazer essa bela mensagem hoje. Querida amiga, muito obrigado mais uma vez. Que a inspiração possa lhe ocorrer em nome de Jesus. Assim seja. Olá, amigos, amigas da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, demais companheiros internautas que nos ouvem, pessoal da Rede Amigo Espírita, sempre presente, uma alegria muito grande estar com vocês. E temos muito a agradecer o carinho da Sociedade Colatinense pelo convite, nosso companheiro Virgílio, sempre muito ativo e dinâmico na divulgação do Espiritismo. Que Jesus abençoe esse esforço de todos os trabalhadores da casa. E que todos nós possamos receber neste momento as vibrações amorosas dos benfeitores espirituais. Nós estamos vivendo um momento de desafio pelo isolamento que é imposto neste momento, mas temos a bênção da tecnologia que nos aproxima e a nossa gratidão se estende a todos aqueles que contribuíram para que nós tivéssemos essa oportunidade nos dias de hoje de compartilhar momentos de estudo, de reflexão, de continuar a dinâmica do movimento espírita, ainda que fisicamente à distância, mas a doutrina já nos ensinou que o pensamento, ele é livre. Nós não somos seres engaiolados, como diz o nosso codificador Allan Kardec. O espírito não está preso ao corpo como um pássaro numa gaiola. O espírito, ele está ligado ao corpo, mas transcende o corpo. E o nosso pensamento, então, se liberta. Nós podemos estabelecer essas conexões que nos aproximam, criar esse campo magnético que nos envolve, estar sob a bênção dos benfeitores espirituais que apoiam em toda parte o esforço de divulgação dessa mensagem que o Espiritismo traz, que nos ajuda a compreender com mais adequação todo o roteiro já traçado por Jesus para a nossa caminhada de aprimoramento espiritual. Então, uma alegria estar com vocês neste momento e o nosso trabalho aqui refletir sobre a concentração mental e a importância disso na dinâmica de nossas vidas. Sem dúvida que é um tema que está fixado à questão da prática mediúnica no contexto do espiritismo, é um dos 3 elementos imprescindíveis à ação do indivíduo que é portador dessa faculdade num trabalho de grupo para que a produção aconteça. E nós vamos aproveitar a oportunidade desse estudo que está mais presente no Livro dos Médiuns, que tem a orientação do codificador muito firme no sentido de promover aquela congregação de esforços na relação entre encarnados e desencarnados dentro de um processo sistematizado, metodológico, organizado para ter bons resultados. E nós vamos buscar essas informações e esse conhecimento que pode nos ajudar na dinâmica da nossa própria vida. Porque o que é a concentração mental? É fazer convergir potencialidades para um ponto.
É lógico que a palavra nos fala de convergência, e quando nós focamos isso dentro do aspecto da mente, nós vamos entender que são potencialidades da mente que precisam convergir para um determinado ponto. E isso vai nos pedir também a compreensão do que é a mente, quais são as suas potencialidades. Então, esse tema é um tema que está muito ligado à parte da ciência espírita, e o espiritismo tem muito a nos ensinar a respeito disso, mas ele tem uma aplicabilidade prática na nossa vida, e nós vamos também perceber que a pessoa que não consegue centrar o seu pensamento, ela dispersa energia, ela dispersa essa energia que é importante no esforço que ela precisa desenvolver na própria dinâmica da sua experiência encarnatória. Dissipar energia é perder oportunidades, é também enfraquecer o nosso corpo, que é um instrumento que nos foi dado para essa caminhada evolutiva. Então, entender como aproveitar da melhor forma a oportunidade que nos está sendo dada hoje é importante para todos nós. Então, a gente quer, primeiro, compreender que a concentração mental no trabalho mediúnico, ela é imprescindível. E o trabalho mediúnico é uma realidade muito recente no caminho da humanidade. Por quê? Porque a doutrina veio fazer um estudo sistematizado de um fenômeno que acontece desde que o mundo é mundo. Então, a mediunidade é uma realidade da criatura humana. Deus cria os espíritos com essa possibilidade de comunicação. Então, a comunicação existe entre os seres que estão no mesmo plano e entre seres de diferentes planos. Então, nós somos encarnados, nós estamos aqui no plano da vida material, nós temos as ferramentas de intercomunicação entre nós. Os espíritos estão na erraticidade, na dimensão espiritual, que é esse mundo espiritual, eles também se comunicam entre eles. Então, a comunicação entre os dois planos também é uma possibilidade real e sempre aconteceu. Então, nós vamos encontrar muitos relatos dessa comunicação em textos bastante antigos. Mas o estudo desse processo, ele é recente. Então, Allan Kardec, ele se debruçou sobre a ocorrência dos fenômenos e sistematizou o conhecimento desses fenômenos. Nos oferece, então, no Livro dos Médiuns, orientações muito precisas para a nossa possibilidade de aproveitar essa comunicação de uma maneira prática, gerando orientação, consolo e esclarecimento, tanto para encarnados como para desencarnados. Esse é o propósito de uma reunião mediúnica que se realiza sob a orientação da doutrina espírita. Se os companheiros estiverem bem lembrados, Kardec coloca as reuniões mediúnicas em 3 categorias diferentes. A reunião que ele chama frívola. Essa reunião frívola acontecia muito naquele momento histórico em Paris, porque as pessoas se reuniam em torno do fenômeno das mesas girantes com o propósito de curiosidade, de entretenimento. Esse propósito, na relação com os fenômenos mediúnicos, ele é de uma frivolidade, porque ele está na superfície das coisas. Ele não aprofunda no que significa esse contato e o que ele pode realizar para as criaturas humanas. Então, as reuniões frívolas eram frequentes naquele tempo. E Allan Kardec, então, diz que
não devemos nós nos reunirmos com esse propósito de entretenimento, de curiosidade, de atendimento aos nossos objetivos imediatistas. E ele categoriza um segundo tipo como as reuniões experimentais. Experimentais são reuniões que objetivam a testagem desses fenômenos, principalmente os fenômenos de efeitos físicos, e esse tipo de reunião vai demandar a presença de um médium com essa potencialidade, e esse médium é raro. A terceira categoria de reuniões é a reunião instrutiva. Então, essa é a modalidade que está recomendada pelo codificador do Espiritismo, porque é a reunião onde nós vamos buscar o conhecimento que possa nos iluminar e também gerar luz para aqueles que estão presentes, aqueles que estão conectados a esse propósito. O esclarecimento é para encarnados e desencarnados. Então, toda reunião espírita deve ser com esse propósito. Isso, então, envolve a seriedade do engajamento das pessoas ao propósito superior de buscar a sua iluminação e também ser instrumento para o amparo e a proteção, o esclarecimento do outro, seja esse outro encarnado ou desencarnado. Quando o propósito da reunião é esse, nós precisamos de ter 3 elementos fundamentais na dinâmica da nossa realidade psíquica. Nós precisamos nos esforçar no sentido do autoconhecimento, da autoeducação e do desenvolvimento da capacidade de concentração mental. E esse é o nosso tema. A concentração mental é um dos 3 elementos imprescindíveis quando o nosso propósito é a prática do espiritismo, conforme nos orientou o codificador, o nosso querido Allan Kardec, que nos deixou um trabalho tão primoroso de elaboração dessas ideias, de organização dessas ideias, que podem nos alavancar no nosso caminho de evolução. Então, vamos buscar com Allan Kardec essa orientação, porque é o seguinte: no mundo, somos capazes de comunicação e temos as ferramentas adequadas para isso. Mas a mediunidade é um atributo que faz parte desse processo de comunicação. Mas você olhando uma pessoa pela sua constituição física, você não sabe se ela é médium ou se ela não é médium. Não há um sinal externo que identifique a pessoa portadora dessa faculdade. O codificador explica que para alguém saber se tem essa potencialidade, vai precisar experimentar. A experimentação do processo é possível hoje com uma orientação, uma segurança muito grande, porque as reuniões que ocorrem nas casas espíritas, elas são organizadas a partir do momento que a pessoa adere ao programa da casa, dentro de um programa de primeiro conhecimento teórico e depois a parte de experimentação prática, porque sem a teoria a pessoa não tem a base para a análise do que ocorre com ela mesma. É importante ter esse conhecimento fundamental que a doutrina nos propicia, para que nós saibamos até buscar esse autoconhecimento, esse processo de identificação de nós mesmos, do nosso espaço mental, para que tenhamos a condição de caminhar no sentido do desenvolvimento que nós pretendemos. Então, a mediunidade é a faculdade que nos permite perceber, num grau qualquer, esse mundo ampliado, esse mundo dos espíritos. Ela não se expressa por algum sinal exterior, mas existem indicativos da potencialidade para o transe mediúnico. Quando a pessoa nasce com a potencialidade
de fazer algum tipo de transe, esses sinais vão aparecer em algum momento da vida dessa pessoa. O transe é a porta que se abre para a percepção mediúnica ou anímica. Todas as duas percepções, elas são importantes porque elas nos dizem que nós não somos o corpo, nós somos o ser espiritual que utiliza esse corpo. Então, o transe nos coloca em contato com a realidade ampliada de nós mesmos. E os sinais do transe se fazem presentes quando nós estamos na dinâmica da vida. E um conhecimento mínimo do que o Espiritismo nos informa já nos possibilita identificar essa potencialidade, e o experimento que se vai fazer com a potencialidade do transe, ele vai nos permitir identificar o tipo de produção mediúnica ou anímica que nós temos a condição de fazer. Então, em todos esses casos, a capacidade de concentração mental se faz muito importante. Então, por isso, nós queremos olhar mais especificamente a questão da concentração mental, da sua importância nas nossas experiências como seres encarnados. Então, a gente começa esta nossa pesquisa por uma fala do próprio codificador. Esse texto está no Livro dos Médiuns, no item 204. Kardec vai dizer assim: mais importante é a calma e o recolhimento que se deve ter, juntos a um desejo e a uma firme vontade de êxito. E por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente, a cada momento interrompido por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa provocar distrações. Nesse pequeno parágrafo está a concentração de tudo que a gente precisa entender na questão do nosso próprio desenvolvimento psíquico. Então, o codificador, ele está apontando o recolhimento como fundamental. Aí nós vamos olhar a dinâmica da nossa experiência encarnatória. O mundo moderno, ele não propicia recolhimento. Ele nos coloca numa continuidade de contatos e exteriorizações. Nós estamos sendo sempre demandados a atender alguma coisa fora de nós. A dinâmica da vida, desde que aqui aportamos, em nenhum momento no processo de educação em família ou na escola, nós tivemos um incentivo para os momentos desse recolhimento que é necessário. Então, nós não estamos treinados a disciplinar o nosso pensamento. Nós estamos continuamente vivendo uma multiplicidade de ideias que se sobrepõem, se encadeiam, e muitas vezes não temos noção de como parar essa máquina de pensar, que é o nosso cérebro. E às vezes isso se torna até um fenômeno muito perturbador na nossa vida. Então, o recolhimento é um exercício que nós precisaremos começar a fazer a partir do momento que a doutrina espírita ganhou espaço na nossa vida. Então, o mundo moderno é agitado, há muitas distrações, mesmo dentro do ambiente dos lares, das famílias, essas distrações estão presentes continuamente. Então, um exercício que nós precisamos começar a fazer é aquele de
escolher um tempo, escolher um espaço e nos permitirmos diariamente pelo menos 15 minutos de recolhimento. Então, nesse recolhimento, nós precisamos ter o desejo de fazer esta viagem para dentro de nós mesmos. O desejo, ele é muito presente em nossa vida. Nós funcionamos assim, pelo mecanismo dos desejos e dos impulsos que nos movimentam. Nós precisaremos incorporar esse desejo de nos conhecermos por dentro. Então, nós não somos esse equipamento biológico que você enxerga no espelho. Nós somos o ser espiritual que utiliza esse equipamento. Então, nosso autoconhecimento pede esse primeiro passo, que é o recolhimento. Então, havendo o desejo, esse é um movimento importante, mas sem a firmeza da vontade, ele não vai acontecer. Então, a vontade tem que gerenciar. E o codificador já aponta aqui que esse momento ele não deve ser interrompido por outras preocupações. Ele não deve ser um momento em que essa vontade se manifeste de uma maneira efêmera, de uma maneira intermitente. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Não, tem que ter uma constância, uma perseverança, tem que ter firmeza. Então, isso é algo que também nós podemos treinar. E nesse exercício, vencer a impaciência e a ansiedade, que são duas coisas também muito presentes no mundo moderno. Na dinâmica desse mundo que está sempre nos afetando, nos instigando, produzindo reações, as nossas reações de impaciência, de ansiedade estão sempre muito presentes. Então, nós deveremos exercitar-nos para superar esses dois entraves. E nós vamos aproveitar a oportunidade desse tema para buscar mais subsídios de entendimento dessa questão da mente. Se a concentração é fazer centrar para um ponto as potências da mente, nós temos que olhar esse vocábulo, mente. O que significa a mente? Como é que nós vamos entender esse aspecto da nossa própria individualidade na dinâmica do ser encarnado? Cérebro, todo mundo sabe o que é, né? Esse aparelho que está aqui encerrado dentro da caixa craniana que comanda todo o equipamento biológico. O espírito aciona o cérebro no comando da máquina física. Então, o cérebro tem sido objeto de muitos estudos, notadamente agora que já há uma tecnologia para vê-lo em funcionamento pela ressonância magnética, exames que não eram possíveis há algum tempo atrás. Então, já existem muitas possibilidades de pesquisa sobre o cérebro, mas a mente não é o cérebro. Para a pessoa que vê a vida pelo prisma do materialismo, a mente seria um subproduto do cérebro, como a bile é um subproduto do fígado. Mas os estudos da doutrina espírita, eles vêm nos abrir a possibilidade de entender que, na verdade, não. O cérebro não produz a mente. A mente, ela é o campo da consciência desperta. Esse campo psíquico que nos identifica como individualidades e que nos diferencia do outro. Esse campo da consciência desperta, essa é a definição da mente, ele preexiste ao berço e sobrevive ao túmulo. Na perspectiva espírita, a mente, ela funciona mesmo sem a conexão do corpo. Então, entender essa questão da mente é importante. E lógico que
como é um estudo de um aspecto abstrato, toda a informação sobre os aspectos abstratos do funcionamento do psiquismo humano se constrói por meio de simbologia, figuração, metáfora. Nesse caso, nós vamos buscar a ajuda de Emmanuel, e ele ditou a Francisco Cândido Xavier um pequeno livro, é pequeno no número de folhas, né? Mas ele é denso, é um programa de estudo para muito tempo, quem quiser se dedicar, ele é chamado Pensamento e Vida. E diz Emmanuel, logo na introdução do livro, que ele contém pequenas anotações daquilo que é estudado com o espírito que vai reencarnar. É uma cartilha de preparação para aquele que vai reencarnar. Nós temos essa cartilha em mãos, olha que importante. Possivelmente tivemos essa preparação antes de encarnar, mas precisamos, agora encarnados, retomar esses conceitos e compreender melhor. Agora, tendo a possibilidade de utilização do corpo, a partir das orientações desse texto, identificar em nós mesmos essas observações e tentar transpor da simbologia do texto para a realidade da nossa experiência. Isso é possibilitado hoje, que nós temos a doutrina espírita nos auxiliando nesse processo, nesse caminho de evolução. Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele diz que a mente, ele compara com um diamante. Olha que comparação interessante, né? Diamante é algo que é produzido na natureza, mas quando ele é encontrado, ele está envolto em muitas outras substâncias que impedem a percepção de que ali está uma coisa valiosa. Então ele usa essa comparação para dizer assim, que esse diamante bruto que está envolvido na ganga é o ser no começo da sua evolução. O homem, no começo da sua evolução, ele já tem esse diamante, já tem essa possibilidade preciosa, mas isso está envolvido na ganga do instinto. O instinto é um mecanismo básico de encaminhamento no processo evolutivo e impede que nós percebamos a riqueza que já está em nós. E no homem que já está mais evoluído, no entanto, está ainda envolvido pelas questões imediatistas da vida, esse diamante ele aparece sob o envoltório das ilusões que salteiam a inteligência. Então, ilusões são as aparências, o mundo parece ser a realidade. Tudo que nós vemos, que nós tocamos, Emmanuel diz assim, tudo que nossos olhos veem, que o nosso organismo é capaz de tocar, ou está morto ou vai morrer. É transitório, tudo é transitório. A realidade escapa às nossas percepções físicas. Mas quando nós estamos conectados a esse mundo como se ele fosse a realidade, nós estamos perdendo a dimensão do brilho que existe em nós mesmos, porque os espíritos que já se elevaram, esse diamante é o brilhante precioso. Então, eles já desbastaram estas substâncias, esses envoltórios, e esse diamante se torna o brilhante que vira uma peça rara, preciosa, nos cenários do universo. É uma metáfora bonita essa. Ele também diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. E quando ele compara a mente com o espelho, ele nos fala que a face desse espelho é o coração. Então, essa afirmativa também vai nos pedir a análise do coração, não o órgão físico que bombeia o sangue,
mas o órgão que está relacionado a um centro de forças que comanda o nosso sistema psíquico, nosso ser. Nós somos seres que estamos envolvidos em organizações que se constituem de elementos materiais. O nosso corpo biológico é a matéria densa e o nosso corpo espiritual é a matéria de outra dimensão que se organiza em torno desse foco de inteligência que somos nós. E esse corpo espiritual, que Allan Kardec chamou perispírito, ele está organizado em centros de força que se interligam. Então, começando do alto da cabeça, a gente tem o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico na altura do estômago, o genésico na altura do ventre, governando aqui as forças sexuais. Todos eles se interligam e eles estão nessa troca de energia, nessa dinâmica que se exterioriza através do nosso corpo, mantém a nossa saúde, mantém o nosso equilíbrio. O coração, esse centro de força cardíaca, ele está relacionado com o sentimento, a gerência dos sentimentos. Então, o espelho da vida tem a sua face no coração. Isso significa dizer que a vida nos devolve reflexos daquilo que nós apresentamos a ela. Porque quando você se coloca diante do espelho, o espelho devolve a sua imagem. Então, a nossa mente, ela vai oferecer à vida a nossa manifestação, principalmente carregando o nosso sentimento. E a vida vai nos devolver esse mesmo reflexo, porque através do sentimento e do pensamento, nós nos conectamos com as outras inteligências, com a própria realidade do mundo energético em que estamos inseridos. Concentração mental, esse é o nosso tema, não podemos perder isso de vista, para que nós possamos entender a partir do que Emmanuel nos propõe, como é que nós entendemos a mente, como é que nós fazemos para que toda a potencialidade da mente seja convergente. Porque concentrar é trazer para um centro, é trazer para um mesmo ponto. Então, ele compara essa mente também com um escritório de uma empresa. Uma empresa, nós somos a empresa, vamos dizer assim. E a nossa mente é o escritório que gerencia essa empresa. E ele vai nos apresentar esse escritório dividido em 4 departamentos sob uma gerência. Então, os 4 departamentos você tem a inteligência, a memória, a imaginação e o desejo. São 4 potencialidades da mente. A gerência é a vontade. A vontade é o grande gerente desses departamentos. E essa figuração é muito importante para a nossa compreensão, porque todo esse potencial, ele pode ser direcionado para um foco. Isso é concentração mental. Então, é a capacidade de nós fazermos convergir para um propósito, para uma realização, o nosso desejo, a nossa inteligência, a nossa imaginação e a nossa incapacidade de entender, de compreender. A inteligência é isso. A inteligência nos oferece a condição de conhecer, de analisar, de conectar ideias, de raciocinar. Então, nós vamos compreender. E a partir do departamento da inteligência, nós vamos nos instruir, vamos adquirir conhecimento e vamos buscar a aplicação desse conhecimento. Então, nesse particular, vale a pena entender que o processo
é conjugado com sentimento. Veja como isso é importante. Não é qualquer conhecimento que vai ajudar. Então, o conhecimento que vai ajudar é aquele que nos aponta o caminho. A nossa possibilidade de conhecer vai nos apontar um caminho. E esse rumo o Espiritismo tem feito esse direcionamento de uma maneira muito interessante, mostrando que nós viemos daquele momento histórico que o instinto nos governava, estamos passando por um tempo em que o império das sensações se faz, então o movimento da paixão se apresenta, mas estamos daqui para frente destinados a aprimorar cada vez mais o sentimento para que possamos atingir esse alvo. Então, o conhecimento do Espiritismo, ele pode nos apontar direitinho esse rumo. Mas o conhecimento é como diz o Emmanuel, é igual um poste. O poste tem um letreiro, uma seta, aponta o rumo. Mas, se você é um viajante e você está no deserto, você saber o rumo não é tudo. Você pode saber que é para lá que você diz, mas se você tiver com sede, você não vai conseguir chegar porque você vai morrer no caminho. Então, ele diz assim, que nesse processo dinâmico da vida, a bondade é o poço que oferece a água que descedenta. Então, a conjugação desse conhecimento com o exercício da bondade é que poderá instrumentalizar o viajante do deserto para atingir o seu objetivo. Então, ele vai ter o roteiro, mas ele vai ter a água também, que é importante para descedentar. Nós vemos nessa metáfora a precisão das informações que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida para governar o nosso esforço no processo evolutivo que está presente na nossa vida, no aqui e no agora. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de concentração mental. Para esse desenvolvimento, nós precisaremos nos instruir, ter conhecimento. O Departamento da Inteligência nos permite a instrução que o Espiritismo nos oferece. Então, nós vamos saber como, saber o objetivo, vamos ter a teoria que nos fundamente. Mas essa própria teoria já nos diz que não vivemos sozinhos. A ideação divina que está expressa na dinâmica da vida mostra que somos interdependentes. Então, nós não vivemos sem o outro. E essa relação com o outro é que ela precisa ser trabalhada com a bondade, porque ela vai gerar essa energia que alimenta, que fortalece, que tira a sede do viajor do deserto. Às vezes, a nossa experiência na encarnação parece muito com essa viagem ao deserto, no deserto, né? Essa secura, o isolamento, a dificuldade de compreensão. Muitas vezes as pessoas não nos compreendem. Nós multiplicamos motivos de atrito e conflito no rumo da vida. Tudo isso faz muito parte dessa dinâmica. Suponhamos a pessoa que esteja vivendo isolamento social hoje numa residência compartilhada com outras pessoas. Se essa convivência não caminhar no rumo da harmonia e da fraternidade, nós vamos ver reflexos na sociedade como temos recebido de informação pela imprensa do aumento
da violência doméstica, o aumento de índices de feminicídio. Por que isso acontece? Porque a convivência está difícil, porque as pessoas não se compreendem. Então, esta possibilidade de fazer esta viagem da encarnação pressupõe essa capacidade da relação que caminha no sentido da busca dessa compreensão, da busca desta inter-relação harmoniosa, que seja o elemento que fortaleça as pessoas para enfrentar o que está presente na dinâmica de suas vidas. Mesmo aquela pessoa que está no isolamento, agora sozinho, que há muito isso na nossa dinâmica social também, multiplica os seus lares em que só há um indivíduo vivendo sozinho. E neste momento em que o isolamento se fez necessário, essa pessoa muitas vezes se sente em solidão. E tudo isso se apresenta hoje num cenário que nos instiga a buscar os recursos e as informações que a doutrina nos propicia para driblar as dificuldades e para aprimorar as nossas habilidades no uso dos recursos que a vida nos propicia. Então, a concentração mental pede o recolhimento. Quem está vivendo isolamento sozinho vai ter isso facilitado. Quem está num conjunto familiar vai precisar negociar esse momento de se recolher e ter um tempo dedicado a si mesmo, a esse processo de interiorização. E às vezes alguém pode perguntar, mas isso não é muito uma manifestação de egoísmo? Não. O egoísmo é todo movimento no ser, no centramento da persona, que é transitória, no centramento do ego, que é a representação temporária desse ser espiritual. Quando você busca o recolhimento e a interiorização para alcançar o ser que você é e não aquilo que você está. Você está transitoriamente nessa configuração física. Você não é esse corpo. Então, o recolhimento vai propiciar essa viagem interior para alcançar o ser que você é, o espírito imortal que você é. Então, isso não é egoísmo, isso é uma movimentação de amor a si mesmo e etapa fundamental para o processo de desenvolvimento da amorosidade. Quem não ama a si mesmo não tem como compartilhar amor com ninguém. Por isso Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Então é preciso que esse movimento de conhecer-se como espírito, de identificar as suas potencialidades, de interiorizar-se, é uma movimentação de cuidado de si mesmo que expressa essa forma de amor e quando ela se desenvolve, ela se reflete em torno. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, aquilo que movimenta o sentimento vai se expressar nas ondulações do cérebro que se irradiarão e trarão reflexos da mesma natureza, fortalecendo esta caminhada, esta potencialidade. Então, as potências da mente, a inteligência, o desejo, a memória e a imaginação podem convergir para esse propósito de autoaprimoramento, de autoconhecimento, e isso é concentração mental. Aí uma coisa prática que muita gente pergunta, o que facilita a concentração, o que dificulta a concentração?
Então, o que facilita? Recolhimento, você está a sós com você mesmo. Um ambiente propício, organizado, porque quando o ambiente nosso está desorganizado, a nossa mente também entra em tumulto. Então, tem um mínimo de ordem no ambiente em que você está. Arrumar o seu ambiente é importante, né? O ambiente propiciar uma condição física de relativo bem-estar. Você precisa de estar sentado numa cadeira que te acolha, que te permita acomodar-se sem tensão muscular. Então, é importante você ter esse espaço que te acolha e você possa sentar-se, recostar-se, se sentindo bem, sem nenhuma pressão em algum órgão que venha a atrapalhar. Então, isso é favorável. Então, tenha um ambiente organizado e tenha um espaço, um local onde você possa sentar, apoiar seus pés, que se o pé ficar pendurado, a sua circulação é prejudicada, então você tem que ter apoio para os seus pés, apoio para os seus braços, ter uma condição de manter essa posição de alinhamento dos centros de força. Nós falamos os 7 principais: coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Tem que ter um alinhamento. Então, manter essa postura de alinhamento, porque a circulação dessas forças se fará mais naturalmente. Isso favorece. Então, o silêncio, agora, no mundo moderno, é difícil silêncio absoluto. Então, nós vamos precisar aprender a abstrair dos ruídos externos para que nós possamos voltar-nos para esse mundo que somos nós. Então, a luminosidade, toda luminosidade pode gerar distrações. Tudo aquilo que nós pudermos eliminar de distração no contexto favorece a concentração, o exercício. Então, vamos nos permitir esse tempo de interiorização e foco no presente. O que vai acontecer com o nosso cérebro? Ele vai continuar articulando coisa, maquinando, as ideias vêm, uma pega a outra e de repente você não está mais aqui, não está mais no momento presente. Você já está com o pensamento em outro local, em outra questão, projetado para o passado, viajando para o futuro, às vezes aquela angústia do que ficou para trás e que te perturbou, às vezes aquela ansiedade do futuro que ainda não chegou, mas você já quer resolver a questão que está lá na frente. Esse é o nosso movimento habitual. Então, nós vamos precisar ter muita paciência com a gente mesmo para observar esse movimento e voltar ao presente. E a melhor forma de voltar ao presente é a respiração, porque sem respirar o espírito desencarna, não é? O corpo precisa do ar. Então, quando você estiver nesse recolhimento, nesse exercício, fixe a respiração, inspirar, expirar. Se o pensamento viaja, volte a perceber a respiração, inspirar, expirar. Esse é um exercício, isso favorece a concentração mental. Se nós desenvolvemos a concentração mental, nós vamos ter facilidade para todas as atividades do dia a dia, para qualquer estudo, para qualquer trabalho, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho formal em alguma empresa, nós vamos ter mais facilidade, porque nós estamos com foco, com condição de direcionar as potências da nossa mente para um foco. E o que é que dificulta, então, a concentração? No meio ambiente, é tudo que é contrário àquilo que a gente já falou. A desordem do ambiente, o barulho, a luminosidade inadequada,
os espaços, os móveis que não são confortáveis, não temos uma oportunidade de nos sentir com bem-estar no ambiente que nós estamos, isso dificulta. Mas eu gostaria de aproveitar esses momentos finais para compartilhar com vocês uma informação que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Ele vem visitar uma instituição espírita no plano material. Nós sabemos que André Luiz é um mentor que, depois da desencarnação, na última experiência que ele teve na Terra, que foi exatamente aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, ele se viu impactado pelo fato de que a morte do corpo não representa o fim da experiência do espírito. Ele era, quando viveu, uma pessoa ligada às ideias materialistas, então isso foi uma surpresa para ele. Mas ele aproveitou esse impacto para aprender muitas coisas e quis compartilhar. Fez isso através da psicografia de Chico Xavier, ditando uma série de livros que falam dessa experiência no mundo espiritual. Então, no livro Missionários da Luz, ele vem acompanhado de um mentor muito experiente nas questões da prática mediúnica. Ele vem visitar um grupo que estava buscando o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E é um grupo de 12 pessoas que ele visita. E o instrutor Alexandre vai promover ali a possibilidade de André Luiz olhar as tentativas daquele grupo no sentido da produção da comunicação com o mundo espiritual. É lógico que um grupo de 12 pessoas tem muitas experiências e eu recomendaria a leitura do livro para vocês terem um contato direto com essas informações. Nós aqui vamos focalizar só o que ele observou em 3 pessoas do grupo, porque essas 3 vão ser exemplos de 3 coisas que podem dificultar muito a concentração mental. Agora, eu estou pressupondo que todos nós já compreendemos a importância da concentração mental na nossa vida e nós queremos adotar um caminho, um ritmo que nos propicie esta experiência de desenvolvimento dessa habilidade. Então, o primeiro indivíduo observado é um jovem adulto que tinha uma vida normal, comum, na sociedade, mas caracterizada por uma indisciplina sexual. Era uma pessoa que havia se permitido viver a promiscuidade sexual. Essa escolha gerou para esse indivíduo um comprometimento do centro de força genésico, que é o centro de força que governa toda essa movimentação das energias criadoras, que são energias importantíssimas em todo o universo. Está ligada diretamente ao centro coronário, que é o centro que nos conecta à realidade espiritual. Então, o que André Luiz vai ver? O instrutor Alexandre explica para ele a importância desta conexão com a espiritualidade através do centro coronário, que está concretizado na pineal, que é a glândula que dirige todo o sistema endócrino e está na intimidade do cérebro. Então, ele percebe que o fato de haver um comprometimento do centro genésico, que é um centro que governa as energias criadoras, tem a ver com a vivência da sexualidade, comprometeu a integridade desse centro de força que conecta com o mundo espiritual. Então, o rapaz não conseguia se concentrar. Então, uma coisa que prejudica a concentração é o mau uso das nossas forças. E as forças sexuais, nesse caso, têm uma importância grande porque está tratando da energia criadora da vida. Nós, como seres biológicos, somos co-criadores,
por conta da sexualidade que nos permite gerar filhos. Mas essa conexão da geração de filhos não é só filhos biológicos, a criação de filhos num ponto amplo, né? Psíquicos, a energia criadora, a criatividade está conectada a esse centro de força. Então, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é um senhor que se permitia vivenciar a habitualidade do uso de alcoólicos. Então, ele gera um comprometimento no centro gástrico que também atua no processamento da assimilação dos alimentos e isso dificulta a sua experiência encarnatória e também a sua concentração neste momento. E a terceira figura é de uma senhora cuja dificuldade está na gerência do seu próprio cardápio diário. Ela não consegue disciplinar a alimentação. Então, esse comprometimento também perturba a concentração mental. Então, meus amigos, minhas amigas, o desafio é grande. Se nós aprendemos aqui a importância da concentração mental, nós vamos escolher agora um caminho mais equilibrado, mais disciplinado, na nossa própria experiência de seres encarnados, cuidando de nós mesmos, da nossa alimentação, do nosso processo respiratório, das nossas relações. Tudo isso faz parte porque o recolhimento não se improvisa. Aprisionar o corpo é fácil, né? Fazer a máquina física ficar paradinha, às vezes é um desafio, mas relativamente fácil. Mas como é que você gerencia essa máquina de pensar, né? A mente? Como é que você faz toda a potencialidade convergir para um ponto? Então, é muito assunto, o assunto é profundo, a bibliografia está indicada, Livro dos Médiuns, Missionários da Luz, Pensamento e Vida, e a gente vai se despedir de vocês aqui, como o Virgílio sempre fala que eu sou poetisa, eu não sou poetisa, eu gosto de curtir a produção poética dos nossos amigos espirituais, principalmente Maria Dolores, e nesse livro A Vida Conta, psicografia do Chico Xavier, ela traz um texto que é um incentivo. A gente já viu que o caminho está dado, mas vamos precisar de fazer esforço. Aí diz a Maria Dolores assim: nunca esmoreças. Alma fraterna, recorda, os momentos infelizes parecem noite de crises, em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte. Passa irado um vento forte, tombando troncos no chão. Parece até que nós estamos vendo isso mesmo, né? E prossegue a nossa amiga. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro. Descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas, fim da borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Muita paz. Obrigado pela atenção, um carinho enorme, uma alegria revê-los. Como sempre, Dalva. Com essa sabedoria, essa serenidade que a experiência permite, né, Dalva? Pois é.
Nós aqui acompanhamos a sua trajetória com muito carinho, com muito respeito e admiração. Saiba que, no que me diz no tocante pessoal, você é uma inspiração para os nossos trabalhos de desenvolvimento, no qual estamos juntos já há algum tempo, e isso nos favorece o entendimento para aproveitarmos melhor essa encarnação. A todos vocês, eu acredito, a nós aqui presentes, esse pequeno grupo, aos nossos amigos internautas do Brasil e do mundo, soube agora que nós estamos tendo o privilégio de estarmos conectados ao pessoal lá da Europa. Tem uma irmã que lá, minha irmã, lá de Roterdã, para os íntimos, a Zezé, um beijo para você, e os demais amigos aqui no Brasil e pelo mundo, muitos trabalhadores da nossa casa, em que estamos assim, ressentidos dessa nostalgia, desse momento que fisicamente nos afasta. Mas como nos falou brilhantemente, nos trouxe a Dalva, essa rede integrada, solidária, de informações compartilhadas pelo Brasil e pelo mundo, é a grande experiência que nós estamos aproveitando e vamos otimizar aqui nos próximos passos que virão nesse futuro breve. Mais uma vez, querida amiga, muito obrigado a você. Os bons amigos espirituais a fortaleçam nesse seu trabalho incansável. A impressão que nós temos é que a Dalva não cansa nunca. Por isso, nós percebemos a proteção espiritual. Está sempre à frente das atividades. De alguma forma, a Dalva sempre está dando a sua contribuição, principalmente nos trabalhos federativos de distribuição dessa bela mensagem espírita. Minha amiga, beijo para você. Muito obrigado. Um ótimo domingo, uma feliz semana, juntamente com todos os seus familiares. Obrigada, Virgílio, uma alegria. E aos nossos amigos internautas, trabalhadores da casa, vocês que estão aqui conosco conectados, saibam da nossa saudade, do nosso carinho, mas tudo passa, em breve estaremos juntos, voltando às atividades, como sempre fizemos. Muito obrigado a você, a todos vocês, um ótimo domingo, em nome de Jesus.